Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero falar sobre esse jogo aqui, que é um jogo de cartas de percepção de risco. Muitos de vocês conhecem o meu jogo de tabuleiro, de percepção de risco. Muitas pessoas que eu visito falam, olha, eu jogo o seu jogo lá na minha empresa e eu fico super feliz mesmo com isso, porque o sentido de tudo que nós produzimos aqui é alcançar pessoas para que elas possam ter sua percepção de risco estimulada, um conhecimento de segurança reforçado, mais consistente. E, gente, por que percepção de risco? Porque percepção de risco é uma das características de quem tem um comportamento seguro. Porque percepção de risco é você poder enxergar o acidente antes dele acontecer. Então, imagina o valor quando nós desenvolvemos a percepção de risco, o valor que cada desenvolvimento desse carrega o valor da antecipação, da prevenção. E mais do que perceber riscos dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa explicar para as pessoas que nós não queremos somente funcionários que sejam seguros, mas a gente quer que cidadãos sejam seguros. Então, cada vez mais expandir esse conhecimento. E esse é um desses objetivos, porque esse jogo é um jogo de cartas que traz os mais diversos cenários da vida para a gente poder se estimular com a nossa percepção e gestão dos riscos. Porque não é só identificar risco, gente, é como fazer a gestão dele. Então, esse jogo de cartas traz esses atributos. Vamos explorar? Vamos conhecer agora como que funciona? Se você tem o seu jogo aí, você também pode aprender comigo a utilizá-lo. Vamos lá? Bom, gente, eu vou fazer uma demonstração para vocês, mas antes eu peguei a caixa, essa é a caixa, a embalagem que o jogo vem. O jogo ele vem com 102 cartas, divididas entre cartas amarelas, vermelhas e verdes. Cada carta, ela tem uma função específica, eu vou explicar para você. Além disso, tem o guia de instrução de uso, que aponta como você deve jogar. São sempre de 2 até 6 jogadores, tá? Por rodada. Essas rodadas podem ser jogadas de maneira independente. Então, eu terminei hoje fiz no DDS o jogo. Semana que vem eu volto e faço a segunda e a terceira rodada. Porque nós vamos estimular partes diferentes da percepção de risco. Legal? Tudo bem? Então, vamos começar a nossa primeira rodada. Como se trata de uma demonstração, eu não estou usando todas as cartas. Por quê? Porque na primeira rodada, você deve colocar sobre a mesa as cartas vermelhas e as cartas amarelas, tá? Para quê? Para que os participantes, eles que vão fazer a escolha e vai montar o seu kit de carta. Então, vamos lá? Vamos começar? Gente, para nós fazermos a nossa primeira rodada, então eu vou precisar de um caderno e caneta. Cada participante tem que ter o seu. Então, se temos 2 participantes, cada um tem que ser o seu papel, sua caneta, para fazer suas anotações. Então, eu que adoro um caderninho, já tô aqui com o meu, caneta na mão. E como vou jogar sozinha, vou jogar para demonstrar para vocês, já vou deixar aqui do lado do meu caderno, minha caneta. E a primeira rodada vai começar. O que é a primeira rodada? Então eu vou distribuir essas cartas elas vão estar viradas para baixo, ó. A carta, ela tem uma imagem. Então, numa primeira rodada, as cartas vermelhas e amarelas, elas estão viradas para baixo, sobre a mesa. E cada um vai ser convidado a fazer o seguinte. Vocês vão ter que escolher 10 cartas entre cartas vermelhas e cartas amarelas, ok? Então, tem que combinar. O que eu vou fazer? Eu vou escolher 5 cartas vermelhas, ó. Vou começar, peguei 1, 2, ó, 3, 4, ó, 5, 6, 7, 8, 9 e peguei aqui uma 10ª. Então, essa foi a minha primeira função dentro da primeira rodada. Escolher 10 cartas. Peguei 5 vermelhas e 5 amarelas. E agora, o que eu vou fazer? Vamos lá. Podemos tirar as cartas da mesa, cada jogador não vê sua carta ainda, né? Deixa ela aqui sobre a mesa guardadinha. Limpa a mesa, ó lá, vamos limpar a mesa. Limpei a mesa, o que vai acontecer agora? Então, com a mesa limpa, cada jogador com as suas 10 cartas, eles vão poder ver as cartas agora e com cada uma dessas cartas, ele vai poder criar o quê? A maior quantidade de cenários de risco possível. Lembrando que é risco para a vida dele. Então, com essa combinação de cartas, ele vai criar o maior cenário de risco. Por isso, a importância do caderno
para anotar a quantidade de riscos que ele encontrou, que eu encontrei. Então vamos lá? Valendo! Eu vou colocar as minhas 10 cartas. Bom, vamos conhecer as minhas cartas? Espaço confinado, andaime, olha lá, serviço de solda, uma janela que tá aberta e ó, banquinhos, cadeiras e banquinhos. Olha lá, pessoas brincando no trabalho, pessoas nadando, pessoas trabalhando doente, pessoa fumando, PCDs. Então vamos combinar para criar a maior quantidade de riscos possíveis e aí eu já vou fazendo aqui as minhas anotações, ó, já tô tomando nota aqui do meu cenário de risco. Eu tenho 3 minutos para fazer isso, então valendo, né? Primeira coisa, cadeira. A cadeira com a pessoa brincando no trabalho, já é um primeiro risco meu. Então, pessoas brincando com a cadeira. Já vou anotar, com a cadeira. Esse é o meu primeiro. Por que eu vou anotando? Porque a mesma carta, ela pode ser combinada em outro cenário. Essa pessoa também pode estar brincando com a janela aberta. Então, olha só, é um segundo cenário combinando, olha, a mesma coisa. Ou a pessoa pode estar brincando no trabalho, num serviço de andaime. Tudo isso eu vou anotando. Ou uma pessoa fazendo um serviço de solda e com alguém fumando. Ou ela, ou alguém por perto, olha lá. Ou uma pessoa está fazendo serviço de solda, num trabalho confinado, olha só esse aqui, gente. E ela não está bem, ela está doente, tá? Ou eu tenho aqui uma pessoa PCD passando do lado de um andaime, né, que não está isolado, olha só. Que perigo. E essa pessoa nadando, o que eu posso colocar aqui com essa pessoa nadando? Ah, essa pessoa tem um lago aqui do lado, embaixo, do lado dessa janela e ela já quer pular para nadar. Quais são os riscos que tem dela pular de cima dessa janela? Então, pode acontecer isso? Pode. Então, eu vou combinando os cenários. Então, teve um cenário, o segundo cenário, a pessoa fumando. Um outro cenário, olha só, a pessoa pode estar fumando também dentro de um espaço confinado. Então, olha só, aqui eu já tenho 3 cenários de risco. O da pessoa que vai estar pulando da janela para nadar. Esse cenário de risco com o andaime. Esse cenário de brincar com as cadeirinhas. Então, no trabalho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cenários de risco eu criei em 3 minutos. Gostou? Legal, né? Essa foi a primeira rodada. E aí, o nosso mediador, que pode ser um técnico de segurança, um cipeiro, um brigadista, ele vai ver todo mundo explicando os cenários que criou e vai ver quem tem a maior quantidade de pontos. A quantidade de pontos é a quantidade equivalente de cenários. Legal, né, gente? Primeira rodada, já temos um vencedor. Gente, e agora vamos para a segunda rodada, ainda com essas cartas que nós montamos aqui a primeira rodada de cenários de risco. Eu quero que as pessoas pensem nas falhas possíveis. Então, eu quero fazer um outro estímulo agora. Olhando para todos esses riscos que foram levantados e que são possíveis, são reais, nós não trabalhamos com riscos impossíveis. Então, nós vamos convidar cada pessoa que já criou aqueles cenários para que ela crie hipóteses a partir desse cenário. Então, e se falhar? Né? E se essa pessoa pular da janela, né, pensando, né, que ali o lago ele é profundo? Ou se ela pular da janela porque ela quer cair numa piscina para nadar? Né? E se a piscina estiver vazia, sem água, e ela achou que estava com água? E se essa pessoa pegar esses banquinhos e fazer brincadeira no ambiente de trabalho? E se essa pessoa subir e tá fazendo brincadeira com o colega, os dois estão em cima do andaime? E se esse PCD passar do lado desse andaime sem o isolamento, num caminho que é inseguro? E se essa pessoa estiver doente fazendo um trabalho no espaço confinado? E se essa pessoa fumar durante o trabalho à solda? E se essa pessoa estiver soldando numa área que é dedicada a fumantes, ali do lado ficam os fumantes. Então, olha quantas e se, o pensamento da falha, né, a gente está desenvolvendo. Então, são falhas possíveis, suposições possíveis que nós estamos criando. Então, de novo, vai para o caderno, vai fazendo as anotações e conforme vai fazendo as anotações, nós vamos somando. O mediador que está acompanhando, ele vai contando quantas suposições foram criadas por participante. E a maior quantidade de suposições possíveis, reais, aí nós temos um vencedor da segunda rodada. Algo importante, né, que a gente tem que ter. Não se trata, gente,
de ter ali um tempo para isso, né? Você fala, Andresa, quanto tempo? Deixa as pessoas trabalharem. Você, como mediador, pode colocar 5 minutos, 7 minutos, né? Eu acho 3 minutos muito pouco, então vou deixar você com 5 a 7 minutos para fazer essa rodada. E você vai ver, gente, vai ser fantástico, tá? Eu até deixei como recomendação aqui no guia de instrução que o mínimo por participante são 5 ICs para cada um dos cenários. Por quê? Porque nós queremos realmente, sabe, como se estivesse espremendo ali as pessoas para pensar em tudo que é falha possível. Fechamos a segunda rodada, agora nós vamos para a terceira rodada. Lembrando que, olha, eu tô com a minha terceira rodada e eu vou usar desde a primeira as mesmas cartas. Para a terceira rodada, olha só, agora nós temos uma função para as cartas verdes, de acordo com o guia. Então, nós vamos convidar cada participante para escolher 3 cartas verdes. O que eles vão fazer? Eles vão pegar as 3 cartas verdes e vão abrir as cartas verdes. Olha, EPI, né, uma carta verde. Máquinas, equipamentos, ferramentas em português. Olha só, você tem ali o manual, né, de equipamentos, ferramentas e máquinas e alarme sonoro de ré. Essas 3 cartas verdes, eu vou procurar o seguinte: onde que eu posso usar essas cartas e que vai diminuir os riscos, né? Então, olha só, né? O manual de equipamentos, ferramentas em português. Aqui no serviço à solda, esse manual pode trazer regras com respeito ao quê, gente? A área onde esse trabalho vai ser realizado, que não pode ser uma área com pessoas fumando, vai trazer ali um padrão para que essa atividade seja realizada. O manual também para os banquinhos, para a gente ter banquinho para montagem do andaime, e aí eu vou isolar a área do andaime. Então, essa mesma carta, ela acaba servindo aqui para, olha, 1, 2 cenários. Para a janela também, olha só, eu posso usar para esse nadador o EPI dele, né? Então, ele não vai poder fazer nadar ou pular sem estar com o EPI, sem seguir também o manual de instruções. E o guia de ré? O que eu faço com esse alarme sonoro de ré? Não vai se aplicar para o meu cenário, por isso que é um jogo, né? Então, vai vencer quem conseguir maximizar as proteções dentro dos cenários de risco que você criou. Você vai usar essas medidas de controle. Então, podem ser medidas de barreira, desde controles administrativos e de engenharia, e as defesas com respeito ao EPI. Vou poder ampliar ali os controles dos riscos, fazer a gestão de risco. Então, legal, né, gente? Então, além de nós estimularmos a percepção, nós também estamos provocando a gestão, o controle e trazendo muito para cada pessoa, né? Que essa responsabilidade de identificar, de interpretar, de tratar, ela é sua, ela é minha. Nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. Gostou? Bom, esse jogo está disponível na loja Andresa Araújo, você pode levar. Você percebeu que não precisa? Ai, mas é um treinamento que eu tenho que dar? Não. São experiências de aprendizado, estímulos para a percepção, gestão de risco, empoderamento da segurança e prática do cuidado. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.